Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sinto muito, mas infelizmente hoje eu não vou conseguir ter a melhor iluminação e nem o melhor áudio. Tô num cenário novo porque a minha vida teve umas mudanças nela e haverão outras mudanças em breve. Então eu já convido vocês a me seguirem. E se vocês gostarem desse vídeo também, por gentileza, dá um like. E se quiser também comentar, eu vou amar. Então, hoje eu vim falar sobre o meu pós-cirúrgico, né? 30 dias depois de operada. As minhas impressões, se eu tô feliz ou não. E é isso, tem coisa boa e tem coisa ruim, já tô adiantando. Mas eu vou iniciar com a coisa boa, tá bom? É isso, peço desculpas, porque não vai ser o melhor dos vídeos, mas agora vou falar sobre o que é o vídeo. Enfim, gente, eu fiz, assim, tive um pós-cirúrgico bem tranquilo dessa vez. Eu repousei de muito, assim, muito mais do que da outra vez. E, pra vocês terem uma ideia, eu fui lavar louça um dia antes de dar 30 dias. O médico já havia me liberado com 15 dias, tá? Mas eu falei assim, vou continuar o repouso, porque da outra vez não deu certo. Não sei o que deu errado, mas não deu certo. Então, opa, um solucinho. Mas eu falei assim, não vou arriscar, né? Vou repousar o máximo que eu puder. E foi o que eu fiz. E os meus seios estão no lugar. Graças a Deus, gente, porque não foi fácil, né? Vocês assistiram os meus vídeos e foi difícil, foi dolorido, foi doloroso, foi triste. Então, tô feliz por isso, tô feliz que os seios estão no lugar até o momento, e se Deus quiser, eles vão permanecer no lugar em que eles estão. Então, assim, ó, tô sem sutiã. Vou virar um pouquinho de lado aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo? Ó, ai, gente, tá bom. Eu recomendo vocês a buscarem essa transformação. Algumas pessoas comentaram no meu vídeo, eu não tive ainda como responder, correria que deu, né? Mas assim, eu agradeço as mensagens, né? Isso é muito bom, a gente poder unir as nossas forças, compartilhar uma com a outra essas dores, essas dúvidas e essas angústias e esses sonhos, né? Então, é isso, tá bom? Mas depois eu vou lá responder uma por uma. Aqui tá uma correria. E aí, assim, os últimos dias eu até aproveitei pra dar uma relaxada. Então eu peço desculpas, né? Eu continuei postando aqui os shorts também, mas assim, foi mais corrido, aproveitei um pouco mais. E em breve vocês vão saber também, vou postar aqui tudinho. E é isso, né? Os seios tem sido isso. Eu não sei se... Eu acho que eles ainda devem estar inchados, mas não é muita coisa. Tipo, tá bem tranquilo, não tô com dor nenhuma. O doutor já com um pouco mais de 30 dias ele me liberou do sutiã, então não tô mais usando o sutiã também. O que mais? É isso. Então, sobre os seios, tá tudo bem, estão bonitos. A minha cicatrização tá praticamente finalizada. A cicatriz tá bem bonitinha. Tô passando Cicatricure. Tava aqui em cima. Cicatricure tem ajudado bastante. Antes eu tava usando Nevacetin, aí o doutor falou pra usar pra podia usar outra coisa, então tô usando. Ele até me receitou outra pomada, mas eu não comprei Cicatricure mesmo. E tá dando tudo certo. Eu fiz um excelente repouso, então as duas coisas unidas funcionam bem pra mim. Eu tô com um pontinho aberto, mas não sinto dor nenhuma. E eu acho que... Porque assim, ó, esse último pontinho, eles tiraram um pedaço do fio no dia 15 de janeiro. Então tinha ainda um fio da costura ali. Então é por isso que eu acredito que ainda teve um pouquinho mais, porque ele tava tentando fechar e tava tentando expulsar o fio. Então, acho que tá tudo certo. Esse aqui, o direito e o esquerdo, foram removidos
o fio. E aí, ontem, o esquerdo fechou. Então, acho que amanhã deve estar fechando direito também. Assim espero. Mas até o momento não é nada grave. Tá fechando, tô passando pomada e tá cicatrizando. E tá tudo bem. Agora vamos falar da notícia triste. O meu nariz, gente, ele não mexeu no meu nariz. Na verdade, assim, ele mexeu, mas não mudou nada. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Sem contar que quem viu o último vídeo viu as diferenças de uma narina pra outra. E eu confesso pra vocês que eu já chorei por isso, né? E o que aconteceu foi que na quinta-feira, ó, eu operei terça-feira, então na quinta-feira eu fui no doutor, conversei com ele. Ele me disse o seguinte, que ia retirar a cartilagem da orelha e ia colocar aqui pra preencher. O meu nariz, gente, meu nariz sempre foi um nariz fino. Quem assistiu o último vídeo sabe do que eu tô falando, lembra disso. Aí, ele colocou muita, eu acredito que cartilagem aqui, ok? Então, meu nariz ficou mais batatudo. Não muito, mas ficou mais do que era, porque o meu nariz era fino. Então, quando ele colocasse a cartilagem, meu nariz ia ficar inteiro grande. Não era bem o que eu queria? Não, não era. Mas eu estava mais satisfeita, porque ele ia tirar essa impressão de estar torto, tá vendo? O que eu acredito que é a ponta, ó, porque como ele botou mais ponta, ou talvez como ele cortou aqui o meu nervo desvio séptico, ele cortou aqui. Então eu não sei que não sei se foi nessa hora que ele cortou, isso na primeira cirurgia, não sei se nessa hora que ele cortou, puxou, ou foi a ponta que ele colocou demais, colocou torta. Então eu não sei porque eu não sou a doutora, mas uma dessas duas coisas afetou meu nariz. Então, assim, ia ficar mais grosso, maior, ia, mas eu ia ficar mais tranquila porque não ia ficar torto. Olha, olha aqui, gente, olha aqui. Aí tá, daí no dia da terça-feira, antes da cirurgia, ele me disse que ele não ia pôr tirar a cartilagem e colocar no meu nariz. E eu falei, doutor, mas a ponta tá torta? Não. Ai, gente, olha que coisa. Ele falou pra mim assim, não, mas todo mundo tem nariz torto. Não, tu não pode ser paranoica. Oi? Gente, se fosse pra eu não ser paranoica, eu não tinha feito uma cirurgia. Eu continuava sendo do jeito que eu era. Sim, ele falou pra mim que eu era paranoica. Aí, tinha uma pessoa comigo no quarto, pegou a régua pra medir o nariz da pessoa e tentar me convencer de que o nariz da pessoa era torto. Só que não tinha nada de torto no nariz. E aí eu já tava assim, exausta daquela situação e pensei, né, eu vou entrar no centro cirúrgico com ele, eu não vou ficar discutindo com ele, né, gente. Daí eu falei, ah, é verdade, é torto. Ai, que raiva. Mas, gente, foi a única coisa que eu vi que fazia sentido, porque ele o que ele tava falando não fazia sentido. Então, eu falei, eu preciso fazer a cirurgia, né, eu preciso tentar. Aí, enfim, fiz a cirurgia e depois disso, gente, depois de operada, com uma semana eu já vi já que meu nariz estava torto. Cheguei em casa, vou postar aqui pra vocês. Chorei, a minha ansiedade voltou, eu fiquei a mil de novo. Mesmo com o Monjaro, eu comi menos, mas eu não tava conseguindo ser tão forte, sabe? Como da primeira vez que eu, antes, né, da cirurgia, que eu tinha parado de comer os doces, né, e tal. Então, eu voltei a comer doce, sofri o que tinha pra sofrer. E daí, assim, ele tá querendo colocar ácido hialurônico em mim, no meu nariz, e quer me cobrar. E eu não vou, gente, eu não vou por ácido hialurônico, eu não vou, tipo, sabe? Algumas pessoas comentaram comigo que não era pra eu pôr e também não quero pôr, sabe? Meu nariz tem que voltar a ser como ele era, não faz sentido isso daqui, ó. Não faz, gente. Não foi por isso que eu busquei o cirurgião plástico.
pra depois pôr o ácido hialurônico, entendeu? Não foi por isso, mas enfim. Existem leis, eu vou buscar, gente, né, resolver isso na justiça, porque é a única esperança que eu tenho. Eu dei uma segunda chance pra ele me chamou de paranoica. Claro que isso não tem como provar, não vai entrar, né, mas ele falou pra mim, eu tenho como provar sim, porque eu tenho uma testemunha, né, mas enfim, é uma situação bem difícil e, enfim, saí do centro cirúrgico, saí do consultório dele, né, na última consulta no dia 15. Ele pediu ainda pra eu indicar ele no Google, eu não fiz isso, dei uma enrolada nele, sabe? Mas eu não tinha como eu indicar ele pra qualquer outra pessoa, sendo que, poxa, eu paguei uma cirurgia e mais o retoque dessa cirurgia pra ele me deixar com o nariz torto ainda. Tipo, poxa, eu acho que foi muito descaso, machismo, enfim, desde o início eu não devia ter ido com ele, porque ele, na primeira consulta, falou que meu nariz era todo torto. E aí agora ele tá dizendo que eu sou paranoica. Tipo, não faz sentido nenhum. Também tem uma testemunha com relação a isso. Quando eu encontrei com ele na primeira vez, na consulta online, ele me disse, eu tava preocupada com relação ao tamanho do silicone, da prótese, e ele me disse que não era pra me preocupar, porque o meu marido ia gostar. E não é meu marido que tem que gostar, sou eu que tenho que gostar, entendeu? Eu que tenho que estar satisfeita. Enfim, então assim, essas são as red flags, né? E é aprendizado, gente. Fui com ele, não... e daí eu tive uma consulta online com ele, e daí assim, gente, observe, né? O meu ombro, esse aqui, ele é um pouquinho caído com relação a esse aqui, tá vendo? Ó, devia ser assim, é assim. A primeira consulta eu fiz com outro médico e ele de cara já viu que o meu ombro tava torto. E esse médico que fez a minha cirurgia, ele não falou nada do meu ombro. Então, ele não é aquele médico atencioso que vê o todo, sabe? É isso, gente. Bem triste essa situação. E se Deus quiser, eu vou resolver. Vai demorar um pouquinho, gente, porque nesse momento não vou ter condições, como minha vida ainda vai sofrer mais algumas mudanças. Nesse primeiro momento não vou resolver nada, mas futuramente eu vou fazer uma outra cirurgia plástica com um outro cirurgião. E eu vou pesquisar muito daí, muito. Não vai ser o primeiro nem o segundo, sabe? Vou correr atrás de buscar muita indicação, né? E é isso, gente. Finalizei o meu ano com o nariz torto ainda. E talvez eu finalize meu ano de 2026 da mesma forma. Mas, se Deus quiser, em 2027 eu vou fazer outra cirurgia. Infelizmente, mas vou trabalhar pra isso. Com fé em Deus, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa mais uma vez, né? Mas é isso. Se Deus quiser, na próxima semana as coisas vão ser um pouquinho melhores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.